Capítulo 16. Dona Marlene e o capataz. Dona Marlene estava impaciente com a demora de Alberto, fiel empregado do proprietário daquelas terras. Ela nunca saía sozinha do casarão, estava sempre acompanhada da senhorita Carmen, sua serviçal de confiança, que ela havia amparado desde pequena, mas que não passava de uma simples empregada, sem regalias. Esta lacaia acobertava as escapadelas da patroa, era sua confidente e gostava do que fazia. Naquele dia, Dona Marlene estava nervosa, se preparando para voltar, quando o administrador chegou atrasado com as desculpas de sempre. A casa onde se encontravam as escondidas fora construída para Carme dentro das terras do coronel e ficava estrategicamente localizada entre a cidade e a fazenda, um pouco retirada para que da estrada não notasse a presença daquele lugar simples, mas acolhedor. Carme também tinha um lugar na casa da fazenda, no andar inferior. Para se ausentar, a patroa usava como estratégia a necessidade de fazer compras na cidade e, como sempre estava acompanhada dessa moça, não despertava a desconfiança de ninguém. Certa vez, quando a descobriram, alegou que, estando cansada, parou para tomar um café na casa da empregada. Como era inteligente, sempre que ia se retirar, fazia o convite automático para o marido. Você me acompanha à cidade? Enquanto fazia o convite, Dona Marlene pensava: o que será que eu vou fazer no dia em que ele aceitar? Não vou fazer. E ria com malícia. O capataz amarrou o cavalo numa árvore atrás da casa, ao lado de uma grande jabuticabeira, e entrou fingindo pressa. Alberto, meu amor, essas são horas? Você pensa que é fácil suportar aquele homem? Ele me chama o dia inteiro por qualquer coisa, sempre exigindo, sempre reclamando. Não tem horário para nada. Pare com o desabafo inútil. Convivo com ele e sei como ele é, mas você tem que ser esperto, tem que arrumar um tempo para nós. O capataz já estava entediado há muito tempo. Era casado, mas tinha interesse naquele relacionamento. Se o velho morresse, herdaria a viúva, controlando aquele império, mas, em contrapartida, sabia que se interrompesse o caso, perderia o emprego, pois a patroa não titubearia em contar alguma mentira para prejudicá-lo. Sabia também que a amante tinha, vez ou outra, alguma aventura extra, mas se fazia de bobo, sabia agradá-la de todas as maneiras e colocava o interesse financeiro acima de tudo. Era um jogo que gostava de fazer, pois sabendo da vida dela, ele a tinha sob rédeas. Depois daquele relacionamento íntimo, já sossegados, parecia que o ambiente transpirava calma, mas no fundo o administrador estava intranquilo. Sentado na cama, preparou com calma um cigarro de palha, soltou umas baforadas e, depois de observar a fumaça se desfazer lentamente no ar, desabafou. Marlene, a gente faz muita coisa errada amando do seu marido e não sei quando isso vai parar. Já lhe falei, nós deveríamos inventar um acidente qualquer para você assumir tudo e sermos felizes. Também já pensei nisso, mas como? Perguntou o capataz com sincero interesse. Eu percebo que ele tem estado muito nervoso ultimamente. Não anda bem de saúde. Se você conseguisse tirá-lo do sério. Eu também já notei. Acho que se ele for contrariado em suas pretensões, esse quadro poderá se agravar e ele será obrigado a se afastar dos negócios. Já pensou se você consegue isso? Dona Marlene perguntou, sonhando com um futuro melhor para ambos. Capítulo 17. A insegurança do Mário. Beatriz estava muito feliz e não tinha vontade nenhuma de voltar para a casa da tia em São Paulo e reiniciar os estudos. Depois daquela cena terrível, se o seu relacionamento com o pai era difícil, naquela ocasião estava insuportável. Sua mãe já notara essa piora, ela não conseguia sequer olhar para o pai, mas não tinha vontade de sair da fazenda, pois estava amando. Ela se encontrava com Mário todos os dias. Ele trabalhava na cocheira, ao lado da casa grande, e ela gostava de vê-lo de longe, da janela de seu quarto, acompanhando todos os seus passos. Naquele dia, ainda pela manhã, passou a observá-lo e começou a pensar em seu futuro. Parecia que via os filhos a rodear o pai, muitos filhos. Sentiu uma felicidade interior como se estivesse flutuando. Como era o horário em que o coronel normalmente estava visitando as plantações, as colheitas,
Ela desceu e foi direto para junto do seu amor. Não se beijaram na presença dos empregados, queriam evitar os comentários, que já existiam aos borbotões, mas eles não sabiam. Apenas começaram uma conversa qualquer, disfarçando os sentimentos que traziam no coração. Naquele dia, Mário a chamou num canto, resoluto. Bia, precisamos conversar. Ela se assustou, imaginando o que seria. Bia, nosso amor é impossível. Já pensei muito a respeito. Você é filha de um homem rico, não pode ter um futuro feliz com um matuto como eu. Não dá. As diferenças são grandes demais. Você não se adaptaria, pois não tenho nada para lhe oferecer. Seus pais são contrários ao nosso namoro e eles têm razão, pois se preocupam com a filha. E, além disso, o seu pai, você sabe. Mas a jovem Beatriz colocava seus sentimentos acima dessas questões. Considerava que o amor é superior a tudo. Espelhava-se na sua mãe, que tinha recursos materiais, mas não tinha amor, era infeliz. Ela queria ser feliz, não importava a vida simples que certamente teria, pois na realidade ela gostava mais da casa do Mário, que era muito pobre, do que do luxo da casa dela, onde não se sentia bem. Por isso perguntou com um sorriso seguro que desconcertou seu par. Que mais? Como que mais? Isso é tudo? Ninguém vai aceitar nossa diferença social. Seu pai não vai autorizar nosso relacionamento. Mário falou, evitando usar a palavra casamento. Parecia que lhe faltou coragem. Mário, eu o amo. Isto responde a todas as suas dúvidas. E não sou escrava de ninguém e acredito que você é um homem livre para decidir sua vida. Eu não tenho as preocupações que você tem. Você está com medo? Antes da pergunta, você está com medo? Beatriz fez uma pausa intencional e pronunciou a frase. O rapaz começou a conhecer melhor a personalidade de sua amada, que não era de brincadeiras. Ela não tinha medo, sentiu-se seguro, pois ela acabara de derrubar seu plano de romper o namoro pela questão social e pelas diferenças econômicas de ambos. Ela o segurou pelo braço e continuou. Mário, meu amor, meu pai não poderá nos impedir de nada. Ele está em nossas mãos. Tivemos uma discussão recentemente e ele sabe que ouviu o que ele fez. Só não podemos denunciá-lo por questões de segurança. Como você sabe, mas quando chegar o momento certo, eu o denunciarei às autoridades. Pode estar certo disso. Você não deve se preocupar com meu pai, repito. Viva como se nada tivesse acontecido, para o bem do seu pai e de todos nós. Não devemos mostrar o que sabemos. Mas eu preciso me vingar, preciso cobrar o que ele fez para o meu pai. E o que você vai ganhar com isso? Eu respondo: nada. Só vai perder. Perder a paz, perder o lar, perder o emprego, perder a mim que o amo tanto, perder a liberdade. E isso não vai ajudar o seu pai. Além do mais, você só vai atrair prejuízos para a sua vida. Mário não sabia o que responder, apenas abaixou a cabeça e, depois de longos minutos, compreendeu que sua amada estava com a razão. Beatriz, com sua sabedoria, o fez raciocinar nas consequências de um ato translocado. Estava eliminando o ódio do coração daquele a quem ela pretendia entregar a vida, constituir um lar. Ficou feliz com o silêncio do namorado, que provou ser um homem compreensivo, um homem bom. O moço, já calmo, sentiu uma tranquilidade gostosa o envolver e viu o quanto amava aquela mulher e que ela tinha razão em tudo o que dissera. O vento balançava as roseiras do lado externo da cocheira e Mari teve a impressão de que as rosas, ao sabor do vento, estavam rindo dele. Capítulo 18. O assédio do coronel. Eliminado Antônio, Marta, então, estava disponível e havia mais dois interessados nela, Geraldo e Alberto. Porém, o coronel não cogitava a desistência do concorrente, que apenas comentava sua admiração pela moça, como fazia com qualquer outra mulher da fazenda. Próxima providência a ser acertada seria a promoção de Mário para um trabalho distante. Era preciso dar-lhe uma boa oportunidade e retirá-lo daquela casa. Com essa intenção, após o jantar, Geraldo chamou o capataz para uma conversa no escritório. Será que o garoto poderia trabalhar perto da pedreira, na plantação de milho? Patrão, ele poderia ser um bom chefe de turma e sua irmã seria aproveitada nos serviços da casa grande.
Na casa grande não é bom negócio. Já temos muitos empregados e uma aproximação ficaria mais difícil. Será que ela aceitaria morar naquele sítio, trabalhando na arrumação da casa? No sítio que seria do Antônio? Perguntou o administrador, rindo. O coronel soltou uma vibrante gargalhada. Será que ele acreditou que eu daria tudo aquilo para ele? Será que ele pensou que a filha dele vale tudo isso? Ele foi um infeliz, pois achou que poderia me desafiar, que poderia bancar o espertinho. Mas isso já passou. Agora vamos ao trabalho, que eu tenho pressa em resolver o caso dessa família, falou o coronel, fazendo um sinal com a mão, pedindo que o capataz se retirasse. Mais uma coisa, coronel. Deu certo a entrevista com o doutor Ademar? Você não me conhece? O homem saiu daqui com o rabo entre as pernas. Que culpa eu tenho se o Antônio desapareceu? O que é que eu tenho com isso? Ambos riram como se fosse uma comemoração. O administrador não teve coragem de abordar a questão da filha do coronel sobre a manta encontrada perto do rio. Parece que ela sabe muito mais do que falou. Para mim, o assunto não ficou bem resolvido. Mas foi o pai dela quem deu os tiros. Problema dele, pensou Alberto. Marta começou a estranhar as visitas do coronel. Se já não o conhecesse, tomaria aqueles cumprimentos como preocupação pela perda repentina do pai, mas sabia que ele era um elemento perigoso. Certa manhã, cuidando de pequena horta que mantinha no fundo da casa, escutou a chegada de alguém a cavalo. Bom dia, Marta. Você pode me dar um pouco de água? O coronel não a tratava com essa intimidade, pois ela era uma senhorita e ele não a procuraria para pedir água. Nunca. Não era normal aquela aparição. Levantou-se e foi pegar a água fresca da moringa para aquele senhor. Estava nervosa. Enquanto ela providenciava a água, ele apeou do cavalo para analisar e admirar sua beleza. Não é à toa que o pai a defendeu tanto, pensava. Inesperadamente, ele entrou na cozinha sem ser convidado, mantendo-se próximo do fogão a lenha ao lado dela. Estou sentindo muita falta do Antônio, pois era um bom empregado e estávamos tratando de melhorar o seu serviço, quando aconteceu o desaparecimento. O proprietário daquelas terras esforçava-se para parecer gentil, mantendo nos lábios um sorriso diferente. Ela continuava nervosa, parecia encabulada, e ele não entendia aquele comportamento. Será que ela é tão caipira assim? Indagou mentalmente. Marta, estou preparando uma mudança para você e seu irmão, para vocês aumentarem seus ganhos e terem uma vida mais tranquila. Parecia que quanto mais ele falava, pior ficava. E ele tinha sido ousado, pois entrou na casa sem ser convidado. Isso não tinha acontecido antes. Aliás, ele nunca chegou a descer do cavalo. Senhor Coronel, acho bom o senhor esperar o meu irmão chegar e conversar com ele, que é quem decide essas coisas. Sim, mas palavra de mulher também tem muito valor e você tem condições de escolher o que quer de sua vida. Nunca pensou em sair dessa situação? Nunca pensou em morar numa casa melhor? Com os novos ganhos, você poderá comprar vestidos novos. Ela se mantinha firme, indiferente. Com as outras foi mais fácil, pensou Geraldo, mas continuou o discurso. Eu tenho um compromisso moral com seu pai e por isso estou lhe oferecendo uma oportunidade mais vantajosa. Outra casa, trabalho mais suave e prazeroso, mais dinheiro. Você é uma moça bonita, portanto tem tudo para ser feliz e é minha obrigação ampará-los. Ele falava e tentava medir nela a reação das suas palavras. Coronel, sei que o senhor está querendo o nosso bem. Agradeço sua preocupação, mas não sou eu quem decide. O senhor precisa falar com meu irmão. Marta fez um esforço enorme para dizer isso, pois sabia que não podia desmascará-lo. Ainda não era o momento. Eu acho que você tem condições de escolher o que é melhor para você. Pelo menos sua opinião ajudaria muito. Minha opinião, coronel, é que estou muito bem aqui nesta casa e não preciso de nada. Sem o papai, nada para mim tem valor. Não há dinheiro que pague a falta dele, disse com emoção. Ele chegou a sentir inveja daquela menina. O seu relacionamento com a filha era totalmente diferente e percebeu que ali o negócio seria mais difícil do que pensava, pois Marta não era uma moça interesseira, mas estava gostando. Quanto mais difícil, melhor, pensava.
Se o seu pai estivesse aqui, tenho certeza de que ele aceitaria a mudança que estou propondo. Aproximou-se um pouco mais, medindo bem as palavras. Você não quer ser feliz? Ela olhou firme nos seus olhos e falou com segurança. Senhor Coronel, a felicidade não está numa casa melhor, mas num coração melhor, numa família que se compreende e que se ama como a nossa. Meu irmão e eu não precisamos de nada. A felicidade está na consciência tranquila, no dever cumprido, no respeito ao próximo, numa vida correta, no amor a Deus acima de todas as coisas. Estamos muito bem e já somos muito felizes, pois temos tudo, nós nos amamos. O coronel não esperava por aquela resposta que o fez recuar em suas intenções e resolveu continuar o assunto no outro dia. Deu uma desculpa qualquer e saiu apressado. Coronel, sua água. Marta falou, estendendo a caneca, mas ele já estava dando meia volta no cavalo, saindo em disparada. Capítulo 19. Os planos do médico. Já no outro dia, o médico voltou à fazenda e estava radiante. Depois de beijar carinhosamente sua amada, foi falando com entusiasmo. Marta, não consigo parar de pensar em você. Noite e dia e noite. Eu também, mas me diga, como está o papai? Ainda está em coma, mas está evoluindo bem e temos esperanças de que ele desperte logo. Tenho aplicado passes nele sempre que posso e sinto que está havendo uma melhora. Diante da surpresa dela, Afonso tratou de explicar o que é o passe. Trouxe o livro que você pediu e entregou para ela o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Ela o examinou com calma e ele falou carinhosamente. Você tem que lê-lo desde a primeira até a última página, em sequência, sem pular em nenhuma linha, todos os dias. Não fique nenhum dia sem o ler, pois ele será um alimento para sua alma. Sempre que um assunto a emocionar, falar direto ao seu coração, faça como eu faço. Sublinhe o parágrafo com lápis, para que fique marcado para sempre. Ele será o seu tesouro. Nossa, ele é tudo isso? Isso e muito mais, você vai ver e me dizer. Vamos conversar muito a respeito desse livro, que mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. E, quando pudermos, agora não, mas quando der certo, vamos de trem a Matão, que quero lhe apresentar uma pessoa muito especial. Quem? Seu Schutel, um farmacêutico que vai falar muitas coisas a você a respeito dessa doutrina, a doutrina dos espíritos. Eu acho que sempre acreditei em espíritos. Muitas vezes sinto a presença de minha mãe, sonho com ela, converso com ela, como naquela vez em que o coronel veio em casa pedir água. Senti que minha mãe estava comigo e não senti medo. Ele foi embora sem tomar a água e rimos juntas. Foi muito divertido. Agora vem a melhor parte, meu amor. Consegui emprego para você numa grande loja da cidade. Você vai trabalhar no balcão. Estou procurando uma pensão e acho que até o final do mês trarei mais novidades. O médico falava e seus olhos brilhavam. Não vai dar, falou ela com tristeza. Por que não? Não vou deixar meu irmão. Eu não me esqueci do seu irmão, mas ainda não tive tempo de procurar um emprego para ele, pois somos poucos médicos e tenho tido muito trabalho. O prédio próprio da Santa Casa foi inaugurado em 1909, faz apenas 2 anos, e desde aquela data os atendimentos vêm aumentando muito. Para você ter uma ideia, temos apenas 8 médicos na cidade, sendo 3 operadores. Advogados temos 15. Tem advogados na Santa Casa? Não, estou fazendo uma comparação para você ter uma ideia de que como somos poucos. Temos que nos desdobrar para atender os doentes da cidade e da região, mas estou muito feliz com o meu trabalho e ficarei mais feliz quando você estiver comigo. Não vejo a hora de você se mudar para a cidade. Capítulo 20. A recuperação do Manuel da Cruz. A vida na fazenda seguia aparentemente calma. Beatriz continuava evitando os estudos em São Paulo e Mário, na ocasião, estava mais tranquilo, somente preocupado com a saúde de seu pai. Marta, apaixonada pelo médico, orando pelo seu pobre pai, estava preocupada com o novo emprego na cidade. Será que vou conseguir ser balconista? Não tenho experiência nesse trabalho, pensava. Um dia a enfermeira procurou o médico, aflita. Doutor Afonso, o paciente do quarto 12 mexeu o braço. O coração do jovem médico disparou.
Deu graças a Deus pela boa notícia. Foi até o quarto, mediu os sinais vitais do doente e percebeu que ele iria demorar um pouco mais para despertar. No entanto, o movimento do braço foi um bom sinal. Ficou mais feliz com a possibilidade de recuperação do Manuel. Dr. Afonso, logo após combinar os detalhes com a proprietária da casa de pensão, pensou em estar na fazenda no dia seguinte para contar as novidades, mas resolveu esperar mais alguns dias, pois sabia que sua amada não viria sem o irmão na algibeira. O emprego para Mário tinha que aparecer de qualquer jeito. A cidade crescia rapidamente. Foi informado de que havia mais de 40 cocheiras e 8 ferrarias. Era uma questão de tempo, pois o futuro cunhado tinha boa experiência e logo estaria empregado e poderiam viver na cidade. Depois da cura do Antônio, sonhava em mostrar a Marta o cinema Politeama, com seu excelente cinematógrafo. O Distrito Policial de Américo Basiliense, vizinho de Araraquara, já tinha inaugurado o Teatro Apolo, com um cinematógrafo permanente, onde se exibiam companhias dramáticas e de variedades. O povo acorria com entusiasmo a todas as casas de espetáculo. As apresentações eram vibrantes. Sonhando com os olhos abertos, pegou na mesa da enfermaria um exemplar do jornal O Araraquarense, semanário literário e noticioso, publicado às quintas-feiras, e leu a notícia que lhe chamou a atenção. Grupo Dramático de Proteção aos Pobres. Realiza-se amanhã no Politeama mais um espetáculo desse novel grupo dramático local, que, como indica o seu nome, é já um poderoso arrimo dos pobres dessa cidade. Serão levadas à cena as comédias Os Filhos de Adão e Eva no Paraíso, em 3 atos, do escritor Aristides Abranches, e desempenhada pelos inteligentes amadores AC, DM, JOJ, LS, DUS e DAC, e Criados Patrões, finíssima comédia em um ato, com a qual farão sua estreia os aplaudidos artistas Simões, ensaiadores do grupo. É de se esperar uma enchente à cunha. Imaginava-se de pé aplaudindo o espetáculo, junto daquela com quem partilhava seu coração, sorrindo, abraçando-a sempre com muito carinho. E depois o retorno para a casa de pensão, a pé. Imaginava-se envolto pela brisa fresca da noite, pelo cintilar das estrelas, pelo luar. Via-se sentindo a paz que envolve os enamorados e sorria sonhando acordado. Pensava em quanto era feliz com Marta quando foi interrompido pela mesma enfermeira. Doutor Afonso, o homem do quarto 12, mexeu o braço de novo. O médico despertou do seu sonho de jovem apaixonado e correu para o trabalho com alegria. Ao chegar, pôs a mão sobre o peito do enfermo e fez mentalmente uma prece. Antônio abriu os olhos e, gemendo, falou alguma coisa. O médico e a enfermeira falaram em uníssono. Graças a Deus. E riram da coincidência. A recuperação do Antônio foi rápida. Depois de alguns dias, estava dando os primeiros passos no quarto, depois no corredor e, em seguida, em todo o hospital. Era um homem forte. Logo que voltou a si, perguntou: Doutor, o senhor sabe dos meus filhos? Eles estão bem. Sempre que posso, tenho estado em sua casa. Eles estão orando por você e ficarão felizes com as novidades. Mas por enquanto não poderei avisá-los. Só na próxima semana estarei na fazenda. Seja sincero, a Marta está bem? Sim, tenho me encontrado com ela. Doutor Afonso respondeu e, sem perceber, fez uma expressão alegre que denunciou o que ia em seu coração. Manuel da Cruz não ficou com sequelas. A cicatriz do rosto ficou quase imperceptível. Ficou mais feia atrás da orelha, por onde saiu a bala, mas os cabelos deram um jeito. Estava muito agradecido pelo tratamento recebido, pela atenção do médico e aproveitou que estavam a sós para falar de seu segredo. Doutor, o coronel queria que eu entregasse a Marta para ele, que eu a levasse para um sítio onde ele abusaria dela, e como recusei, ele me deu os tiros. O médico tentou impedi-lo de continuar, pois aquelas recordações não o ajudariam em nada, e aproveitou para explicar da necessidade de manter a mudança de nome, pelo menos por enquanto, para evitar que pudesse ser encontrado pelo coronel ou pelos seus homens. Na hora dos tiros, depois do que fizeram comigo, continuou o paciente, eu revi toda a minha vida num segundo. Tudo foi muito rápido.
Vi-me num túnel e uma enorme luz, senti um grande bem-estar e me encontrei com a minha querida Ana, que veio ao meu encontro. Ela estava bela como nunca. Antônio falou e começou a chorar de emoção. Antônio, por enquanto evite as emoções fortes. Seu coração está fraco, você ainda está se restabelecendo, insistiu o médico. Afonso ficou horrorizado com a confissão que ouviu, não pelas revelações que ele fez durante o coma, pois já sabia de outros casos parecidos na medicina, contados por outros doentes, mas pelo comportamento do coronel, pois nunca poderia imaginar que ele seria capaz disso. Estava chocado, mas manteve-se firme, não deixando transparecer esses sentimentos para o amigo que estava à sua frente. Doutor, não estou triste. Não, eu me sinto muito feliz por ter encontrado a Ana. Conversamos bastante e ela me explicou muitas coisas. Deu-me conselhos e disse que eu precisava voltar, que ainda não era minha hora, mas que eu não me preocupasse, pois ela estaria sempre ao meu lado. Continuou Antônio, que aumentou o choro, segurando o braço do médico para não cair. Por favor, Antônio, hoje você precisa descansar. O médico achou que não era o momento adequado para falar de seu interesse pela Marta e queria esperar um pouco mais para dar aos filhos a notícia da recuperação do pai, para que Manuel da Cruz pudesse ocupar-se um pouco e fortalecer-se espiritualmente. O doutor lhe deu um livro. Doutor, faz tempo que não leio nada, mas vou tentar. As enfermeiras ficaram admiradas com a força de vontade daquele homem e passaram a ajudá-lo na leitura do livro. Ele estava progredindo bem. Numa linda manhã, Dr. Afonso o procurou. Manuel, ficamos de avisar o delegado quando você melhorasse. No seu depoimento ao Dr. Ademar, acho melhor você dizer que não se lembra de nada, que perdeu a memória, para não comprometer outras pessoas e se complicar novamente. Doutor Ademar entrou rápido no hospital, fugindo do sol, como sempre, reclamando da poeira das ruas e suando muito com o mesmo terno de casimira e chapéu de feltro. O senhor poderia me dizer o seu nome completo, por favor? Manuel da Cruz. Filiação? Não tenho filhos, não, senhor. Antônio estava envergonhado pela mentira, mas se desculpava considerando que era para o bem de muita gente, inclusive dele mesmo. Não, eu quero saber o nome dos seus pais. Senhor delegado, eu não me lembro de nada. Já me esforcei, mas não consigo. Só me lembro de ter acordado nesse hospital e disseram que minha família não apareceu para me visitar. Então não tenho família, estou só no mundo. O paciente começou a ficar craque na mentira e arrancou do médico que assistia a entrevista um sorriso e um sinal de aprovação. O senhor não se lembra de ninguém, onde trabalhava, onde morava, nada? Não, senhor, não me lembro de nada. O senhor se lembra de um homem chamado Antônio? Lembro sim, senhor. É o porteiro daqui do hospital. Irritado, o delegado resolveu encerrar o assunto. Se esse homem era o Antônio, ninguém sabia, nem ele mesmo, mas fez uma promessa a si mesmo: iria achar Antônio vivo ou morto, a qualquer preço.